Gostaria de falar com você sobre a questão da bebida alcoólica na Bíblia. Há aqueles que dizem que porque aparece a palavra vinho, né, em alguns textos, significa que você pode utilizar como alteração a bebida alcoólica. O que nós devemos entender é que a palavra yain, no hebraico, que é traduzida como vinho, ela pode se referir ao vinho tanto não alcoólico como ao vinho alcoólico, né? E a palavra tirosh, que é traduzida como vinho, representa o vinho novo, o vinho não fermentado, em todos os casos, tá? E essas duas palavras são trazidas para o grego da Septuaginta como a palavra oinos. Então, essas palavras vão ser traduzidas ao longo da Bíblia como vinho, mas elas não se referem somente ao vinho alcoólico. Como eu disse, tirosh representa o vinho não alcoólico. Enquanto yain, no hebraico, e oinos no grego, também podem se referir ao vinho não alcoólico, mas também se refere ao vinho alcoólico. Então, só o fato de aparecer a palavra vinho não significa que seja alcoólico. Algo muito importante também que a gente tem que entender será que o fato de um autor beber, mesmo que seja o vinho alcoólico, isso dá margem para nós podermos beber? Repare que todas as histórias da Bíblia relatam como as coisas aconteceram e não como deveriam acontecer. Então, nós temos o pecado de Adão e Eva, nós temos o caso de Davi, do adultério dele mandar matar Urias, não quer dizer que nós vamos seguir o exemplo dele, tá? Então, o fato de algum autor da Bíblia estar utilizando, mesmo que seja o vinho alcoólico, não dá margem para isso. E ainda nós temos, além de que dessas situações que eu mencionei, eu gostaria de ler para vocês o que está em Provérbios 23, verso 29 até o 32. Diz assim: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Aqui, obviamente, a palavra vinho está se referindo ao vinho alcoólico. E algo que é interessante é que a Bíblia diz: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho. Era feito o vinho, era armazenado, né? Ele não alcoólico, só que com o tempo ele fermentava ali, armazenado no odre. Então, Salomão ele diz assim: quando ele estiver vermelho, não olhe para ele. Ou seja, Salomão está ensinando a você diferenciar pela tonalidade da cor qual é o tipo de vinho, se é o alcoólico ou não. Se ele tiver uma tonalidade vermelha, é porque ele está alcoólico e você não deve nem olhar. O vinho, quando ele é fermentado, ele tem uma coloração mais avermelhada. E quando ele é o suco de uva pura, ele tem uma coloração mais roxa, né? Então, a Bíblia não somente diz para não olhar, como é interessante a comparação que faz. Pois aqui diz: pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Aqui a Bíblia está comparando a bebida que é fermentada, a bebida alcoólica, com veneno, certo? E realmente é assim, quando a pessoa ela bebe qualquer tipo de bebida alcoólica, isso afeta a sua mente, certo? Afeta as suas emoções. Então, afeta a mente. A pessoa ela fica num estado de confusão mental, ela vê coisas esquisitas, ela faz coisas que ela não costumaria a fazer se estivesse sã, tá bom? Outra coisa muito interessante é a questão do que acontece se você beber em uma grande quantidade de uma vez. De uma euforia vai passar para uma anestesia, pode virar um coma alcoólico e pode levar à morte, certo? E se você beber isso por muito tempo, isso pode vir a causar cirrose. Então não é bom, tá? E prejudica muitos relacionamentos. A bebida alcoólica, como eu mencionei, ela leva você a ficar com o emocional abalado. Então há pessoas que quando bebem, elas ficam muito emotivas,
né? Há outros que quando bebem ficam violentas, mas em todos os casos a bebida alcoólica ela mexe com o seu discernimento, com as suas emoções e prejudica a capacidade mental, né? Com o tempo a pessoa perde a memória, perde a capacidade de julgamento, perde a capacidade de aprendizagem, e isso é muito ruim. Então a bebida alcoólica, como a Bíblia apresenta e como a ciência comprova, é um veneno que pode te prejudicar a curto, médio e longo prazo. Então não deveríamos nos aproximar de tal coisa. A bebida alcoólica não é recomendada, não deve fazer parte da nossa vida.